Oi gente, tudo bom com vocês? Tô falando um pouco mais baixo porque eu acabei de acordar, então tô tentando me situar. São 7h15 da manhã agora. O vídeo sobre o escândalo dos cachirules eu assisti depois que ele foi gravado, depois eu assisti quando ele já foi postado, e ele ficou realmente muito bom porque é uma história bem extensa. E eu tava lembrando de outras histórias do futebol. Algumas histórias que às vezes muita gente não lembra, ou se lembra não sabe quando foi. E eu tava aqui dando uma olhadinha no site do jornal Lance, e eu me lembrei de uma história que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2000. E foi aqui no Brasil, mais precisamente no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Acho que vocês já lembraram dessa história, né? Pois bem, vamos lá. No ano 2000, o Clube dos 13 organizou o Campeonato Brasileiro, que acabou levando o nome de Copa João Avelange. Mas por que o Clube dos 13 organizou o Campeonato Brasileiro de 2000? Porque o que acontece? Em 1999, houve alguns escândalos no Campeonato Brasileiro. Começando primeiro pelo caso Sandro Hiroshi. Sandro Hiroshi, que era jogador de São Paulo, e descobriram que ele estava jogando com documento adulterado, ou seja, o famoso gato. O que acontece? O Sandro Hiroshi, quando ele veio do Rio Branco de Americana, ou foi do time lá do Tocantins onde ele jogava, a certidão de nascimento dele dizia que ele tinha nascido no dia 19 de janeiro de 1980. Só que depois descobriram que ele adulterou a idade em 1 ano, ou seja, ele na verdade nasceu no dia 19 de janeiro de 1979. E ainda o Gama tentou anular o rebaixamento na justiça. O resultado foi um imbróglio danado. Então, aquele ano de 2000, o Clube dos 13 organizou o Campeonato Brasileiro, que no caso foi a Copa João Avelange, que envolvia times das 3 divisões nacionais, da primeira, da segunda e da terceira na época. Hoje tem a Série D, que é a 4ª divisão. E essa Copa João Avelange foi muito confusa, 116 times, não sei, era time pra caramba. Aí depois teve aquele rolo que teve uma manobra que o Fluminense tinha que cumprir a Série B porque jogou a Série C em 99. Já foi direto pra Série A. Foi uma zona. Foi uma zona, mas assim, para que a zona ficasse maior, culminou numa tragédia no dia 30 de dezembro de 2000. E eu vou contar pra vocês essa história. Nesse dia estava ocorrendo o segundo jogo da final da Copa João Avelange entre o Vasco da Gama e o São Caetano, que era o time sensação daquela época, acho que daquele, como posso dizer, daquela década, né? Ou a grande sensação do final do século XX. E o que acontece? O primeiro jogo, que tinha sido aqui em São Paulo, terminou em 1-1. Um empate simples por 0-0 dava o título pro Vasco. Só que o que acontece? Aos 23 minutos do primeiro tempo, houve a substituição do Romário pelo Viola, que foi o tal jogo onde o time do Vasco jogou com o logo do SBT nas costas, né, como patrocinador. Dizem que foi para afrontar a Globo, mas eu não sei. Aos 23 minutos de jogo, o Romário foi substituído pelo Viola porque ele sentiu a coxa, né? Houve uma discussão na arquibancada entre 2 torcedores. O estádio estava cheio. E o que acontece?
começou-se a disputa porque tinham 33 mil pessoas em São Januário. Não cabia, acho que tudo isso em São Januário, cabia? Não lembro bem. Aí, o que acontece? Um torcedor fez uma crítica ao o Romário, o outro defendeu, começou uma confusão, no empurra, algumas pessoas foram em direção ao alambrado, até que aconteceu o pior. O alambrado caiu e várias pessoas caíram no campo. No total, foram 160 pessoas feridas. Graças a Deus, nenhum morto. Isso foi o menos mal. Porque começou as vítimas sendo pisoteadas, ambulâncias e helicópteros foi um maior corre-corre, o jogo teve que ser paralisado. Mas esse dia reserva duas grandes polêmicas. A primeira, o então vice-presidente geral e vice-presidente de futebol do Vasco, que era ninguém mais, ninguém menos que o senhor Eurico Miranda, ele queria que todo mundo fosse retirado do campo para recomeçar o jogo. E eu acho que até hoje muito vascaíno deve amar o Eurico Miranda, posso estar errado. Ele queria que as vítimas fossem tiradas de campo para que o jogo recomeçasse. E isso deu uma briga. Mas ele foi tão criticado. Tipo, ele tava pensando, quero futebol, não quero saber se tá todo mundo... Se tá todo mundo aí, não quero saber. Tira todo mundo, eu quero que o jogo recomece. Aí ele tentou usar uma desculpinha que não deu muito certo. Acho que o Otávio não engole. Olha o que ele disse. Depoimento dele, hein? Olha o que ele disse aqui. Achei o que ele disse. A primeira pessoa a entrar no campo fui eu. Falei, o jogo no momento não me importa. O que importa é o atendimento aos feridos. Foi feito atendimento. A partir do momento que todo atendimento tinha sido feito, eu passei a ter uma preocupação de evacuar o campo. Ele disse isso a uma matéria no Lance no dia 30 de dezembro de 2010. 10 anos depois do ocorrido. Ainda teve... Na verdade, eu falei duas polêmicas, foram três, porque teve uma discussão dele com Antony Garotinho, que era o então governador do Rio. O chefe da Defesa Civil falou, olha, tem condição do jogo ser reiniciado. Não tinha condição, pelo amor de Deus, né? Aí formou-se o cordão de isolamento, só que o Antony Garotinho, que era o governador, ele ligou e deu uma ordem, ó. Suspende o jogo. Cancela porque não tem condições. Pode cancelar o jogo. Isso deu uma briga entre Garotinho e Eurico Miranda. Aí vi a imprensa que... olha... sabe o que ficou aparecendo nesse caso da discussão do Eurico Miranda com o Garotinho? Quanto de Garotinho, sabe o que ficou aparecendo? Como diria uma amiga minha, ficou parecendo a guerrinha da 4ª pra 5ª série da escola, né? Um falava uma coisa, aí chegava no outro, aumentado. Que não sei o quê. Ficou uma discussãozinha besta, discussão de criança. Aí, o que ele fez? Olha, pra ficar pior, ele chamou o Antony Garotinho de incompetente e frouxo. Ele deu a ordem, a Defesa Civil falou, dá pra acontecer o jogo, só que ele falou, por questão de segurança, suspende. Aí deu essa briga toda. Mas vocês já estão pensando que a coisa ficou, que já tava ruim? Calma que agora vai ficar pior. Vai ficar bem pior e vocês vão falar, poxa, né? Quando nada mais podia ser explicado, os jogadores do Vasco pegaram a taça e deram uma volta olímpica no campo, se autoproclamando campeões, porque, ó, o jogo acabou 0-0. Se acabou 0-0, então a taça é do Vasco. Lê do engano. Por quê?
Só tinham acontecido 23 minutos de jogo. 23. Pelo regulamento, não deveria o jogo ter percorrido pelo menos 50%, ou seja, 45 minutos? Então, pela lógica, né? Só que aí tá uma coisa. Depois de muita discussão, de muito disse-me-disse, porque isso era o quê? Faltando 2 dias para a virada do século XX para o século XXI. Tanto que o pessoal brinca que a Copa João Avelange acabou no século XX, começou no século XX e acabou no século XXI. E se for ver, isso é bem verdade. Olha o que aconteceu depois de muita discussão. O STJD engrossou a decisão do Clube dos Três e falou, não, tá certo, vamos remarcar uma nova partida. E remarcou. Essa partida aconteceu no Maracanã, porque o São Januário não tinha condições, no dia 18 de janeiro de 2001, uma quinta-feira à tarde. Eu assisti esses 2 jogos, o jogo que o alambrado caiu e o jogo seguinte. Aí limitaram a entrada a 60 mil torcedores, com entrada gratuita. Aqueles que tivessem o ingresso do jogo do dia 30 de dezembro tinham prioridade. Aí deu tempo do Romário se recuperar. O Romário jogou e o Vasco foi campeão, vencendo por 3-1 nesse dia. E o que ocorreu com os envolvidos na história? Tenho história de pelo menos 2. O ex-governador Antônio Garotinho, ele tá envolvido nos escândalos de corrupção com a família, né? Até um tempo atrás ele estava preso, parece que ele continua agora ele tá em regime domiciliar. E recentemente o senhor Eurico Miranda faleceu vítima de um câncer no cérebro, se eu não me engano. Vamos ver a data que foi. Que eu sei que foi esse ano, mas eu não lembro que dia. Não lembro, mas eu já vou falar pra vocês. Vocês verem como o Eurico Miranda era queridíssimo, né? Ah, tá aqui. Eurico Miranda morreu no dia 12 de março de 2019. Um dia antes do massacre de Suzano. Como eu disse, infelizmente, há pessoas que colocam os seus próprios interesses acima dos interesses de todos. Se o Antônio Garotinho deu a ordem, olha, não tem condições de rolar jogo, suspende. Pareceu o quê? Que o Eurico estava mais preocupado com o próprio bolso, com que ele ia ganhar, do que com as vítimas, com os torcedores. Foram 160 pessoas feridas. Imagine se ao invés de 160 feridas, fossem 160 pessoas mortas. O que será que ia acontecer? Bom, gente, é isso. Lembrando novamente para vocês que são vídeos agora quartas, quintas e sábados às 8 da noite. Esse mês de junho é um mês de muitas histórias. Tem mais algumas histórias planejadas. Se vocês quiserem mais alguma história relacionada a futebol, coloca aqui nos comentários, porque eu tenho mais algumas histórias. E por que eu resolvi contar essa história da queda do alambrado de São Januário? Como eu falei, eu assisti os 2 jogos pela televisão. Eu tava acompanhando com a minha família. Na época que acontecia tudo isso, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Mas as memórias continuam bem vivas, viu? E eu acho que deve até hoje continuar viva na mente de muitos vascaínos. Vascaínos, torcedores do São Caetano, torcedores de todos os times até hoje devem lembrar disso. E devem lembrar de uma maneira negativa. Então, um beijo pra todo mundo e